A Rússia e a sua genialidade no campo de batalha. Gente, um campo de batalha é, antes de tudo, um poder de adaptabilidade às condições. A Rússia fez uma guerra contra 41 países. A Rússia tem um PIB igual ao do Brasil. A Rússia é um país soberano. É um país soberano. É um país que não precisa de ninguém. É um país que faz um avião com uma população menor do que a nossa, com um PIB igual ao nosso, faz um avião do primeiro ao último parafuso. Tenha vergonha e sinta inveja. Eles fazem e produzem o que querem. É um povo altivo. É um povo como qualquer povo do mundo, cheio de defeitos, cheio de problema. Mas lá dentro ainda queima a esperança de quem passou por sofrimento, de quem sofreu, de quem perdeu. Sabe o que é a perda? Eu sei o que é perda. Eu vim de uma família de perdas. Eu vim de uma família de perdas. Meu pai saiu do país dele por questões políticas. Veio para o Brasil com a família. Meu pai lutou uma guerra. Meu pai lutou a Guerra Civil Espanhola. Meus 2 tios, irmãos dele, foram feridos. Morreram precocemente devido a ferimentos recebidos. Não duraram tudo que deveriam durar. 2 tios, irmãos da minha mãe, tiveram sorte pior. Morreram no campo de batalha. Minha avó, com 30 e poucos anos de idade, botou o luto para nunca mais tirar. Nunca mais cantou, nunca mais brincou, nunca mais fez nada. Perdeu os 2 filhos mais velhos na guerra. Eu venho de um país de perdas. Eu venho de uma cultura de perdas. Aqui, perda dentro de um país, dentro de uma totalidade, dentro de um número que entre 600 mil e 1 milhão de pessoas numa população, isso aí significava 3% da população do país. 3% da nossa população hoje são 6 milhões de pessoas. Então tudo é proporcional. Eu venho dessa cultura. O russo também. Aqui todo mundo acaba deixando tudo do jeito que está para ver como é que fica. Todo mundo, os grandes erros dos nossos dirigentes foi deixar tudo para se acertar. E nada se acertou. A Rússia tem experiência no campo de batalha. Os Estados Unidos têm experiência de fazer os outros batalhar. E eles mesmo, quando entraram em campo, a única grande vitória que eles têm foi contra um Japão anêmico, que não tinha mais nem combustível, nem condições de se desenvolver. O Japão não aguentou o cerco. O cerco foi muito maior do que vocês pensam. E o Japão mereceu perder mesmo. Parabéns. Era um país imperialista que promoveu a morte e sofrimento de todos os seus co-irmãos da Ásia. O que eles fizeram na China, o que eles fizeram na Coreia, foi uma coisa absurda. Só no dia do grande terremoto de Tóquio, na década de 30, não sei se foi em 31, 32, naquele dia, eles empalaram 30 mil coreanos, botaram nos coreanos a culpa e tentaram apagar isso da história. Para quem não sabe, o empalamento é um tipo de morte das mais cruéis que existem, porque elas eram feitas naquele lugar por uma estaca de bambu afiada. Modesto, uma estaca de bambu afiada, e eu posso aqui descrever para vocês, tá, como é a anatomia da situação. Inclusive, os empaladores normalmente eram pessoas com um treinozinho legal, porque um bom empalamento o cara pode levar dias para morrer. É dias. Tá? O cara é sentado, períneo, bota no homem aqui, períneo é aquela área que fica entre o e a região a sua parte mais baixa, a curva, ali. Você imagine você ser sentado ali, enfincado numa estaca de bambu, e entra por aqui e sai aqui, sem empalamento. Não estou falando de 1, de 2, de 3, não, de 30 mil. 30 mil, para vocês imaginarem. Isso por causa do terremoto que eles culparam que teria sido, você imagina, acho que os coreanos tremeram o chão, não. Foi praga deles. Então, foi isso daí que os Estados Unidos fez. Lutou contra as forças japonesas. A única força que eles tinham era naval. A batalha de Guadalcanal, a batalha de Midway, foram cruciais para a marinha. Eles que já não tinham mais, estavam com problema até de combustível, tanto é que eles apelam depois para os kamikazes, que não mudam nada, assim,
cenograficamente é muito feio, mas estatisticamente na guerra, sem resultado nenhum nos números da guerra. Quando você olha pontualmente, o negócio parece assustador. Quando você olha no contexto, não dá em nada. E eles desceram ali em Omaha, na Normandia, fizeram o dia D, fizeram bastante filmes sobre o dia D, e fizeram, por exemplo, nenhum filme sobre a Batalha de Kursk. Foi a maior batalha da história da humanidade, entre blindados, homens, armas, equipamentos e tudo. A Batalha de Kursk não tem nada. O desembarque da Normandia, que foi feito por soldados pobres americanos para vender bônus de guerra e para evitar a União Soviética não fosse parar em Lisboa e tomasse a Europa inteira. O desembarque do dia D não é feito para ganhar a Segunda Guerra Mundial já estava perdida, e de cada 10 soldados que morreram no campo de batalha alemão, 9 morreram na frente soviética, na Operação Barbarossa. E quando a União Soviética começou a ganhar, começou a vir, a escalada era fácil. Existe uma coisa que se chama estatística, existe métrica, existem estudos, e você projeta mais ou menos que naquela velocidade, naquela situação, em tal data eles estariam em Paris. Então temos que correr e segurar. E foi isso que eles fizeram, por isso que fizeram o desembarque na Normandia. Entraram nas Ardenas, ali, entre aquela zona ali abaixo da Bélgica. Quando entraram ali na floresta, era uma floresta de coníferas, deram de cara com 2 exércitos veteranos que vieram da frente oriental, vieram da Operação Barbarossa, vieram de lá. E esses 2 exércitos promoveram o maior massacre que os Estados Unidos já sofreu em batalhas. Que os Estados Unidos, a turma, apanhou, e só pararam de apanhar quando acabou o combustível, acabou a logística. Não temos dúvida nenhuma que, se fossem aquelas forças a encarar os soldados soviéticos, os soldados alemães seriam inexoravelmente engolidos, destruídos. Eu vou fazer a live, eu estou vendo essa live há muito tempo sobre a Guerra Civil Espanhola, é uma coisa que me toca muito.